Azilada, beleza? Muito bem, ó. Quando eu comecei a fazer conteúdos, né, pra internet lá em 2010, né, quando o jovem Joel, né, o pequeno Joel, começou lá atrás, né, em 2010 a fazer podcasts, né, e tal, a gente não, eu tô falando meio a gente, né, meu negócio meio Gollum, né, e tal. Eu já escutava podcast tipo Nerdcast, o Rapadura-cast, o MRG, o 99 Vidas, e eu me inspirei muito pelo 99 Vidas e o Nerdcast, né? Foram as minhas pedras fundamentais para criar o Azileitor, né? E lá atrás eu criei o Azileitor, né? Chamei os amigos meus e a gente criou esse podcast maravilhoso. Se você nunca escutou, tem um link aí embaixo para você escutar, né? Vai lá, escute, rapaz, escute que é engraçado, é massa. Vai lá. E aí durante um tempo, durante vários anos, várias semanas, cara, sem dormir direito, né, e tal, gravando, né, e tal, editando, que é a pior parte, né, para quem trabalha e quem faz conteúdo para internet, né, tem esse negócio, né, de você tem o seu trabalho normal e você tem o seu trabalho na internet que não gera, né, o velho, né, bichão. Mas eu tive que dar um tempo porque já tava demais, a minha cabeça já tava doida, já tava ficando doido já, com esse negócio de criar conteúdo e trabalhar no outro dia, cara. Eu dormia tipo 3 horas por dia, 2 horas por dia, 4 horas no máximo por dia. Então tava pesado pra mim, cara. Eu tive que dar esse tempo pra relaxar um pouquinho a mente. Só que aí no que eu parei, né, eu continuei naquela, cara, eu tenho que produzir alguma coisa pra internet, eu tenho que produzir alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu já tava com um tempo livre, né? Eu chegava em casa, né, do trabalho e eu já tava com saudade, cara. Eu já tava com saudade ali dessa coisa, né, de você produzir um conteúdo, né, e tal. Eu sou uma pessoa, confesso que eu sou uma pessoa que tem muitas ideias na cabeça, né? Só que o problema é que eu não tenho esse negócio de colocar pra fora, né, e tal. E aí eu cheguei pro Jurandir Filho, né, do 99 Vidas, do Cinema com Rapadura, e disse que queria editar alguma coisa pro 99 Vidas, né? Ele tava buscando editor, né, pra editar vídeos do canal do 99 Vidas, e aí eu me prontifiquei, né? Eu me ofereci para poder editar os vídeos, né? Essa foi a grande mudança na minha vida, porque o Jurandir, na época que eu comecei a editar os vídeos do 99 Vidas, ele tava começando a fazer o estúdio do Cinema com Rapadura, né? E aí quando o estúdio ficou pronto, aí ele me chamou para trabalhar com ele, cara. É agora, vai querer vir trabalhar com a gente? E aí eu fiquei naquela, meu Deus do céu, macho, meu Deus do céu, eu vou ter que sair do meu trabalho. Eu fiquei com medo mesmo ali na época que ele me chamou e tudo. Mas aí eu decidi ir trabalhar com eles, cara. Aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Questão de tempo, financeiro, tudo mais, tudo melhorou demais na minha vida, cara. Então, sou muito agradecido ao Jurandir Filho, ao Cinema com Rapadura por conta desse trabalho. Mas ainda falta uma coisinha ainda. Eu nunca fui muito disciplinado, né, assim, com relação ao canal aqui do Azila, né, e tudo mais, com os podcasts e tudo. Teve até um tempo que eu era mais disciplinado com os podcasts, cara, que tava saindo, toda semana tava saindo, né, e tal, então tava me matando no trabalho para poder deixar tudo pronto, né, pra galera ouvir e tudo mais, e foi um dos tempos assim que o AzilaCast mais cresceu de todos os tempos, né, que a gente trabalhou no site, né, e tudo mais. Mas aí eu dei uma desregrada, né, e tudo mais, começou a atrasar um pouquinho, né, e tudo, aquela coisa ali que o cara vai empurrando com a barriga, né, e tudo mais, né, que meu irmão. E aí eu tive uma conversinha com meu amigo Bala, né, que participa também lá do AzilaCast, né, ele disse que, eu falei assim, cara, já tem muita gente fazendo conteúdo pra internet, né, tipo de podcast, já tem muita gente fazendo igual ao Nerdcast, igual ao RapaduraCast. E aí eu pensei assim, eu sempre fico matutando essa coisa assim, cara. Como é que eu posso fazer alguma coisa diferente pra não ficar igual aos outros, né, e tudo mais, né? Eu sei que o AzilaCast, ele puxa muito dessa coisa do Nerdcast, dessa coisa do 99 Vidas, mas a gente acabou criando também uma identidade meio própria, né? Porque por mais que você tente
imitar o Jovem Nerd, imitar o 99 Vidas, por exemplo, imitar o MRG, sei lá, né? Cara, você nunca consegue fazer iguais a eles, né? Você sempre vai trazer um pouco de você pro conteúdo que você faz. E aí uma coisa que o Bala me falou foi assim, cara, mas tu não tem que pensar nisso, não tem que pensar nesse negócio de que, o que é que tá funcionando, né, e tudo mais. Tu tem que fazer uma coisa que tu gosta, cara, que tu tem que fazer, tu tem que falar sobre assuntos que tu gosta e coisas que tu queira fazer no teu canal. E aí uma das filosofias que eu tenho no meu podcast, né, no AzilaCast, e tenho pra mim também na questão de canal, de produção de conteúdo, é a seguinte: você tem que apostar sempre em você mesmo. Porque, como eu falei, né, por mais que você tente imitar o Jovem Nerd, você tente imitar o Jurandir, né, lá no 99 Vidas, ou o Easy Nobre, por exemplo, você nunca vai conseguir imitar ele 100%, né? Você sempre vai trazer um pouco daquela sua carga, né, pro seu conteúdo, né, e tal. Isso é uma coisa que muita gente não se atenta, né? Os caras pensam mais no conteúdo, né, no tema. Sobre o que é que eu vou falar no meu canal, sobre o que é que eu vou falar no meu podcast. Óbvio, né? Você tem que pensar no conteúdo, né? Sobre o que é que você vai falar, mas você tem que pensar em você também, né? Um pouquinho, porque uma coisa que sempre acontece com os criadores de conteúdo é a seguinte coisa: o seu público começa a ouvir e assistir o seu conteúdo por conta do assunto que ele está interessado, mas, né, com o passar do tempo, ele vai começando a se interessar por você. Então não interessa sobre o que é que você... interessa sim, né, sobre o que é que você tá falando, mas ele quer saber sobre o que é que você acha sobre algum assunto, né? Fazendo uma análisezinha bem simples, seria mais ou menos o seguinte, ó. Quando saiu Vingadores, o primeiro Vingadores lá de 2012, né? Uma porrada de podcast, uma porrada de canal de YouTube falou sobre o Vingadores, né? Sobre o filme lá. E aí vem uma discussão seguinte: cara, mas já tem muita gente fazendo esse conteúdo, cara. Eu não vou fazer sobre a mesma coisa, não. Eu não quero falar sobre as mesmas coisas, não. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte: se tivesse um podcast chamado SBTcast, e aí tivesse os participantes Ratinho, Silvio Santos, Gugu Liberato na época, né, que ele era vivo, né, e tudo mais, infelizmente ele faleceu, né, e tudo. Sérgio Malandro, Pedro de Lara e outros participantes lá interessantes e tudo. Você ia deixar de ouvir só porque eles estavam falando de Vingadores e todo mundo já fez Vingadores também? Você não acha que seria um pouquinho interessante você saber a opinião do Silvio Santos sobre o que é que ele achou de Vingadores, não? Essa é uma coisa que eu pensava, né? Assim, o pessoal ele começa a se interessar sobre o que é que você fala, né? Sobre o que é que a sua opinião sobre determinado assunto, né? Então, quando você aposta em si mesmo, né? Você traz um pouquinho dessa carga pro seu conteúdo, né? E isso era uma coisa que eu acabei esquecendo na minha vida, a minha própria filosofia eu esqueci, mas... E aí eu pensei, sobre o que é que as pessoas querem assistir, né, e tal, e não pensava tanto sobre o que é que eu queria fazer, né, sobre o que é que eu queria falar, né, e tal. Então, por exemplo, eu gosto de fazer gameplays, né, e tudo mais, mas já tem muita gente fazendo gameplays por aí, né, e tudo mais. Então, será que eu seria só mais um? Mas será que se eu fizer do meu jeito, do jeito do Azila, não é mais interessante? Eu gosto, por exemplo, de contar histórias, né? Se eu contar do jeito que eu conto as histórias no Azila, será que não seria mais interessante, né? É uma coisa que eu acabei esquecendo, né? Então eu acho que eu vou adotar isso de novo pra minha vida. Uma coisa que desanima também, né, é a questão dos views, né? Os views são um pouco baixos, né, no começo, né, e tal. O canal do Azila, o Azilator, aqui no YouTube, ele tem mais ou menos 2.100 e poucos inscritos, né, e tudo mais. Então não é não é uma quantidade assim grande, né, e tal. Mas eu também não posto muita coisa, né? Então como é que eu vou querer crescer o canal sem postar nada, né? Mas esse ano vai ser diferente, cara. Eu vou investir um pouquinho mais de tempo aqui no canal do Azila, né? Para produzir mais vídeos, produzir mais podcasts. Inclusive eles estão sendo postados aqui no canal do YouTube, né? Do Azila. Eles vão ser postados aqui e vai ser postado lá no site também a versão MP3
pra galera baixar ali no feed, né? Baixar no Spotify e tudo mais. E, cara, tá muito massa, mas a versão de vídeo tá muito engraçada do Asilo. E é um experimento que eu quero fazer, né? Eu quero trabalhar esse ano inteiro, inclusive é o ano que vai fazer 10 anos do Asileitor. Cara, é um experimento que eu quero fazer, né? Eu quero fazer esse investimento durante esse ano inteiro para ver como é que ele vai sair, né, desse ponto que ele tá agora e como é que ele vai estar no final do ano, né, em questão de inscritos, em questão de views, né, e tudo mais. Quero ver o que é que vai acontecer, cara. Eu quero ver, eu acho que vai ser interessante fazer esse experimentozinho. Agora vai, bichão. É isso aí, se inscreve aqui no canal, dá o joinha ali para ajudar a fortalecer ali o canal, né, e tudo mais. Segue a gente nas redes sociais aí, @Asileitor, tem no Twitter, no Instagram, né? Twitter e Instagram. Ainda fala errado essa porra, né? Twitter e Instagram, @Asileitor, segue a gente lá, né? A gente posta, eu falei tudo errado agora também. Segue a gente lá porque eu vou postar também, né? Eu sou meio desregrado em rede social também, eu não uso tanto rede social assim, mas eu vou me regrar mais a postar um pouco mais, né? Não ficar me matando de postar nem nada não, mas vou tentar seguir uma disciplinazinha no canal, né? Beleza? Até o próximo vídeo, um abraço e falou. Fiz assim de novo, né? 2 vezes, né? Falou!